Olá, turma. Seja bem-vindo à nossa aula de português de hoje. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção desse exercício, né, que foi realizado no dia 30. Então, vou deixar a correção dele hoje. E também, hoje é dia da gente fazer o nosso trabalho para a gente começar a compor a nossa primeira nota, certo? Então, eu vou estar deixando logo após um trabalhozinho básico, né, sobre o que a gente vem trabalhando, leitura e compreensão de texto, né, abordando algumas ações que foram trabalhadas durante esse período, bem como também todo esse trabalho que nós realizamos em torno da classe dos substantivos, certo? Então, eu vou estar passando também alguns vídeos que foram colocados nas aulas anteriores, para que vocês possam novamente acompanhar, né, tirar as dúvidas e realizar esse trabalho, certo? Seria a nossa primeira nota e antes da gente chegar a uma avaliação do primeiro bimestre, certo? Então, vamos lá. Isso aqui eu trouxe a atividade abaixo, né? A leitura de um poema. Leia o poema e responda. Cidadezinha, cheia de graça, tão pequena que até causa dó. Com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Então, através desse poema, né, de Mário Quintana, eu pedi aqui na primeira questão, só reorganizar aqui o espaço. Transcreva os substantivos expressos no grau diminutivo. Então, como nós falávamos na aula anterior, né, sobre gênero, número e grau dos substantivos, nessa questão aqui eu quero que vocês retirem as palavras que estão no grau diminutivo. Então, eu tenho aqui cidadezinha. Cidadezinha é uma palavra que está no diminutivo, né? Eu tenho tão pequena que até causa dó, com seus burricos, diminutivo de burro, burricos. E tenho também, deixa eu ver, igrejinha. Pronto, são essas três palavras. Eu vi que no exercício muitos não colocaram a palavra burrico, né? Então, vocês acrescentam ela aí, certo? Igrejinha. Pronto, são essas as palavrinhas que estão aqui no diminutivo, ok? Vou deixar aqui em vermelho, vocês observam aí. Segunda questão. Segundo os gêneros dos substantivos, eles são classificados em dois tipos. São os substantivos biformes, né? No caso, que apresentam duas formas, um para o masculino e outro para o feminino. E os substantivos uniformes, aqueles que vão apresentar uma única forma, uma única palavra, tanto para o masculino quanto para o feminino. A alternativa que contém somente substantivos biformes, ou seja, que apresentam uma forma para o masculino e o feminino, então vamos buscar aqui a alternativa. Criança e gênio. A criança e a palavra gênio, elas são aqui sobrecomum, né? Então, é a única palavra tanto masculino e feminino. Então, não pode ser a letra A. Letra B, o anjo, também é uma palavra sobrecomum, né? O cônjuge também é uma palavra sobrecomum. Cônjuge seria aqui casal, né? A pessoa que é casada com alguém. Então, letra C, testemunha e vítima. A vítima e testemunha são palavras também uniformes, né? Ou seja, são aí, classifica como sobrecomum. Então, sobrou aqui, ó, professor e amigo. Provando aqui, ó, professor, o feminino de professor é professora e o feminino de amigo é amiga. Então, eu tenho aqui as duas palavras que eu procurava, né? Que são biformes, ok? Apresenta duas formas, duas palavras, uma para o masculino e uma para o feminino. Lembrando que pode ser a terminação, né, de O por A, ou até mesmo o surgimento de uma nova palavra, como é o caso de pai e mãe, por exemplo, certo? Isso não deixa de ser biformes, ok? Terceira, substantivo comum de dois gêneros é o tipo de substantivo uniforme, ou seja, comum de dois gêneros são aqueles substantivos que irão apresentar uma palavra, porém, para o masculino e feminino, vão mudar aí os artigos que acompanham.
Por exemplo, eu digo aqui o dentista, a dentista. Então, a palavra dentista é uma palavra comum de dois gêneros. O que vai acrescentar de mudança seria aí os artigos O e A, para o masculino e feminino, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente sabe que a letra A não pode ser, ó, porque cobra é um substantivo epiceno, né, para animal, tanto que está aqui cobra macho e cobra fêmea. A letra B também não pode ser, que é um epiceno, ó, elefante macho, elefante fêmea. A letra C aqui, cliente, vamos fazer o teste aqui. Eu digo o cliente para o masculino, a cliente para o feminino. Então, essa daqui bate. Eu digo o jornalista para o masculino e a jornalista para o feminino. Então, eu achei aqui a opção que tem substantivo comum de dois gêneros, certo? Então, é a letra C. O intérprete e a criança, a gente sabe que são substantivos sobrecomum. Tanto faz masculino ou feminino. Eu digo o intérprete de Libras. A criança, pode ser menino ou menino, certo? Agora vamos de quarta questão. Assinale a alternativa incorreta. Lembrando aqui, pessoal, nós vamos buscar a questão que está errada em relação a gênero do substantivo, certo? Então, vamos buscar a questão que estiver errada e não as corretas. Vai ter 3 corretas e um erro. Vamos marcar o erro, certo? Então, vamos lá. Letra A. Dentista é um substantivo comum de dois gêneros. Correto. Eu dei até o exemplo acima, né? Eu digo o dentista e a dentista. Então, não pode ser essa. Letra B. Tatu macho, tatu fêmea são exemplos substantivos epiceno. Correto, né? Para animais, eu uso aí uma única expressão, porém, se eu quiser acrescentar, eu posso colocar a palavra macho e fêmea. Letra C. Policial é um substantivo sobrecomum. Beleza, dá uma olhada aqui, ó. Policial é um substantivo sobrecomum, exatamente. O policial, pode ser masculino e feminino. Agora dá uma olhada na letra D. Amigo e amiga são substantivos biformes. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Essa letra D, ela está correta, né? Então, o policial, a policiar. Então, essa daqui. Ou seja, eu vou buscar o que ele está dizendo que é errada, né? Então, a errada é essa daqui, que ele está dizendo que o policial é uma palavra sobrecomum, beleza? O policial, a policial. Então, eu tenho aqui, ele não é sobrecomum, ele seria aqui, para ser correto, seria um comum de dois gêneros, certo? Então, eu encontrei a questão que está errada, e por isso que eu vou marcar ela, beleza? Lembrando que a quarta aqui, ó, assinala a alternativa incorreta. Então, o erro sobre as informações do substantivo é o que eu devo marcar, beleza? Seria certo se fosse comum de dois gêneros, beleza, pessoal? Então, o erro é essa daqui, letra C. O Czinho aqui sem estar em negrito. Pronto, beleza. Quinta, passe as palavras para o plural. Eu já dei um exemplo aqui, né? A xícara ficou a xícara. O funil fica os funis. Funis. O cartaz fica os cartazes. Os cartazes. O túnel fica os túneis. Os túneis. O varal fica os varais. Depois eu deixo em vermelho. Os varais. O bombom fica os bombons. Os bombons. O anzol fica os anzóis. Os anzóis. Anzóis. O grão fica os grãos. Os grãos. Grãos. A maçã, as maçãs. As maçãs. O canil, os canis. Os canis. A luz, as luzes. As luzes.
o imóvel, os imóveis. Os imóveis. O sinal, os sinais. A nuvem, as nuvens. As nuvens. O farol, os faróis. Os faróis. Pronto, então até a letra O. Deixa eu só deixar aqui em vermelhinho para ficar mais fácil de vocês verem a resposta, certo? Os cartazes, os túneis, os varais, os bombons, os anzóis, os grãos, as maçãs, os canis, as luzes, os móveis, os sinais, as nuvens, os faróis. Pronto, beleza. Então fica assim. Qualquer coisa vocês pausam aí o vídeo e verificam o acerto das questãozinhas de cada um, certo? Pronto, nossa aula aguardem, daqui a pouco eu passo o trabalho em forma de formulário, certo? Vocês vão olhar com atenção, marcar a alternativa correta e ao final clicar em enviar daqui a pouco, certo? Um abraço.